Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que vinha acontecido, enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então a voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e cegaram a porta, chamando, perguntaram se ali hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito Santo lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesitem em ir com ele, pois eu os enviei. Peço que os irmãos pulem comigo para o versículo 25. No dia 23, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunida muitas pessoas. Eles disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando. A esta hora, às 3 horas da tarde, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele estava hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que morava perto do mar. Assim mandei buscar imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Irmão, embora o homem haja com parcialidade e diga se um é merecedor ou se é outro, e queira achar defeitos em seu semelhante, Deus age com justiça e com imparcialidade. Ele ama a todos e dá oportunidades a todas as pessoas, mesmo aquelas que aos olhos dos homens não se acham merecedoras. Deus diz que são. Aos nossos olhos podem parecer impuras, e aos nossos olhos podemos parecer melhores do que elas. Porém, aos olhos de Deus, qualquer um é aceito. Basta crer.
E Pedro, irmão, tendo a visão, ele refletiu qual o significado daquilo. Porém, ele não entendeu. Mas quando chegou na casa de Cornélio, uma casa cheia de gentios, que não eram judeus, mas porventura criam verdadeiramente no Senhor, Pedro percebeu que, embora aos seus olhos e aos olhos de muitos outros judeus, eles fossem gentios e impuros e imundos, aos olhos de Deus, eles foram aceitos. Porque eles creram, mesmo muitos outros que se diziam de Deus não creram. Então, irmão, pela fé deles, Deus enviou Pedro. E eles ficaram ainda mais firmes na fé. Então que venhamos aprender com isso, que venhamos colocar esse ensinamento e não julgar para que não sejamos julgados, mas sim tratar a todos nós com amor, porque não podemos estar em divisão, mas sim devemos fortalecer a nossa casa, porque se irmão luta com irmão, a família se desfaz. Por isso, irmão, não devemos lutar uns contra os outros, mas sim nos ajudar para que a palavra se fortaleça e ela se multiplique, não só entre nós, mas entre muitos outros, para que não apenas nós, mas todos sejam salvos. E eu sei que eu iria falar sobre a história de Paulo, e eu ainda estou falando sobre ela, porém eu decidi trazer isso aqui, irmãos, porque tem tudo a ver com a história de Paulo. Bem, irmãos, para chegar nas partes finais, peço que os irmãos abram comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do verso 22. Bem, irmãos, Paulo foi condenado, foi preso, e isso aconteceu repetidas vezes, porque os chefes das sinagogas e os mestres da lei, eles sentiam ódio de Paulo e juraram a todo custo que tirariam a vida dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 22. A multidão que ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Bem, irmãos, antes de eu dar início, eu gostaria de dizer que, como todos sabem, o apóstolo Paulo era judeu, porém
era nascido em Tarsus, capital da Cilícia, província romana, situada na Ásia Menor. Mas a cidadania de Paulo